teve o caso lá do Marco Elixerezi, que pegou, né, com a mão limpa uma dessas criaturas e acabou sofrendo um arranhão na axila, depois ele veio a óbito de forma estranha, né, uma bactéria, uma superbactéria. Isso quem fala é o Dr. Giannini, que foi o legista do caso do Marco Elixerezi, né, que é esse P2, né, da PM mineira, PMMG, que capturou essa criatura com as mãos limpas no Jardim Andere, juntamente com o colega dele, que era o Eric Lopes, que até hoje ele não falou nada, está trabalhando, ainda está na ativa na PM, então por isso que ele deve ter assinado algum termo de confidencialidade, alguma coisa, e por isso que ele não fala. Mas o Marco Elixerezi, infelizmente, veio a óbito por uma infecção. Cara, calma, Edson. É muita informação, meu filho. Aqui, esse policial, inclusive, tem uma história que eu fiquei sabendo, que ele foi homenageado na cidade. Foi. Mas por que ele foi homenageado? Só porque ele capturou uma criatura que ninguém sabe o que é? Ou porque ele capturou realmente uma criatura extraterrena, né? Porque eu fiquei sabendo até que ele tem homenagem de honra ao mérito da corporação, é isso? Olha, então, quem que era Marco Elixerezi? Ele tinha 23 anos. Era praticamente um PM da P2, que é da inteligência da PM, mais novo. Se você for pensar 23 anos, ele estava ali na carreira dele já há algum tempo, mas pela credibilidade que ele tinha, a confiança que eles depositaram nele e tal, ele se destacou para trabalhar na parte da inteligência. Mas novo, né? Não é um cara de 20 anos de polícia. 23 anos, plena, totalmente saudável e tal. E o que a gente ficou sabendo? Que uma das ruas de Varginha foi dado o nome dele, ou seja, não era uma pessoa tão importante, mas colocaram lá no nome da rua, e ele recebeu um papel que geralmente, assim, o pessoal que é da inteligência, às vezes fazem algum tipo de operação ou missão secreta ou ultra secreta, e eles depois, por ter dado certo aquela missão, né, obtiveram o sucesso, eles recebem um papel, mas não está ali categorizado e descrito, olha, você está recebendo essa honra ao mérito aqui porque capturou a criatura de... Não, isso não tem. É honra ao mérito aos serviços prestados. Serviços prestados que a pessoa sabe o que é e os superiores hierárquicos sabem qual foi as circunstâncias que ele teve que passar. E a gente entende que provavelmente a única coisa que ele fez, né, conhecida e da própria família, que poderia gerar um documento desse, seria essa questão da criatura de Varginha, que ele chegou a falar para o pai, chegou a falar para a irmã, a Marta, né, que era uma das irmãs dele, confirmou isso na imprensa várias vezes, falando que ele participou mesmo, que ele capturou, que ele falou que essa história do ET de Varginha dá muito pano para manga, né? Ele chegou a falar várias coisas e assim, quando ele pegou essa infecção, a corporação militar, o hospital da corporação militar ainda tentou tratar ele no hospital militar lá, mas tratou como se fosse uma espécie de pelo encravado. Só que aí ele foi piorando, foi pro Hospital Bom Pastor, e no final da sua vida lá, o doutor Cesário, né, que estava cuidando dele, deu uma asepsemia nele, forte, com uma bactéria que geralmente é de animais, né, essa bactéria que não dá em ser humano, é muito raro, mas é uma bactéria que em animais é normal. E aí tem todo esse contexto, essa história, né, que ele capturou. Como que captura a criatura? Eu vou contar para você, se você não sabe. Ele estava fazendo a ronda, porque já tinham capturado algumas criaturas. E aí ele estava fazendo a ronda porque tinha mais criaturas soltas ali na região. E aí, de repente, ele cruzou e atropelou. Ele atropelou uma criatura. Na verdade, o colega, né, que era o Eric Lopes, estava na pilota lá. Pegou, bateu, houve uma fratura exposta do joelho da perna da criatura. Eu tô de cara. Então, e aí, o que aconteceu? O Marco Elixerezi desceu do carro, que era um carro à paisana, pegou essa criatura, botou no banco de trás e falou pro Eric Lopes, toca pro regional, né, pro hospital regional. Chegaram no pronto-socorro, tava lá os médicos de plantão, já viram ele chegando com aquele negócio, falando, não tenho condição de atender isso aqui não, tem uma outra ala já separada
que já tinha acontecido, né? Leva para lá. Aí eles voltaram. Nisso aí, a gente não sabe se foi na ida ou na volta, levando para esse outro local, que ele tomou o arranhão. Agora, o arranhão não foi porque a criatura, de repente, se revoltou, Se alguma coisa. debateu, Eu não. acho que a própria dor que talvez essa criatura devesse estar sentindo em função do atropelamento, da fratura exposta. E aí esses médicos depois pegaram essa criatura, chegaram, né, dizem, né, que foi feito um vídeo ali pelos médicos, pelos enfermeiros e tal, e antes que o exército chegasse, assim que ele estava chegando, eles interromperam essa filmagem. E aí o exército, ele assumiu esse caso e falou pro médico lá, ortopedista e tal, dá um jeito nesse negócio aí. Só que ele falou, tô com um negócio extraterrestre na mão. Não sei como lidar com esse negócio, nunca tratei um negócio desse jeito. Ele falou, vou usar o que a gente faz normalmente com o ser humano. Se der certo, deu, mas o pessoal do exército queria que ele desse um jeito. Toda essa descrição do médico, né? Mas o médico que fez uma cirurgia, colou, fez... Ele fez os procedimentos normais que faria com o ser humano, e esse procedimento, esse depoimento do médico está nesse livro chamado UFO Crash em Brasil, que foi escrito pelo Dr. Roger Carleir, que esteve aqui no Brasil, e como ele era médico também, ele teve esse particular com um médico lá. E o que o médico, dentre outras coisas que está escrito no livro, achou de interessante? Em 24 horas, depois dele ter feito o procedimento com a criatura de Varginha, a criatura curou. Ou seja, a pele curou, o osso estava curado, coisa que nenhum ser humano ou animal teria condição de acontecer algo desse tipo. Em 24 horas jamais. Agora, alguns médicos também aí que trouxeram algumas informações, disseram que na contagem de bastonetes da criatura de Varginha, né, o sangue, havia uma quantidade maior do que um ser humano, do que um normal. Isso, segundo especialistas que eu conversei, eles falaram que poderia ser um determinante para que essa cicatrização e cura acontecesse num processo mais rápido, que foi em 24 horas. Ou seja, então não era um ser humano, não era um animal, porque não existe uma cicatrização em tempo recorde de 24 horas. Né? E aí o exército levou essa criatura que estava no hospital, levaram ela também. Essa viva, aí já estava viva e boa. Então viva. houve criaturas que foram levadas vivas e criaturas mortas também.